Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Aos Ombros Gigantes. Hoje temos connosco António Cachado. Olá, António. Olá, muito boa tarde. António, eu convidei-o para vir aqui falar connosco ao podcast porque eu gostava muito que o António me contasse várias coisas. E a primeira que eu gostava que o António me contasse era como é que foi a sua infância nos Casais da Zambuja. A minha infância começou nos Casais da Zambuja, imediatamente a seguir a uma ida rapidinha à maternidade Alfredo da Costa, porque eu tinha tido 2 irmãos anteriormente e ambos morreram à nascença. Não havia assistência e ao que parece os meus irmãos eram grandes demais e não correu bem. E então os meus pais lá conseguiram, através de alguns amigos, que eu fosse assistido, que a minha mãe fosse assistida na maternidade Alfredo da Costa. Ainda assim, ainda me escaqueiraram um braço logo à nascença, parece que também não era muito pequeno, e pronto, e sobrevivi. Portanto, como disse anteriormente, a infância que foi imediatamente a seguir foi vivida nos Casais, sim. Entre os Casais e, enfim, eu diria o Campo Todo da Zambuja e Vila Nova e a Sul do Tejo também, porque os meus pais eram agricultores, eram pessoas do campo. Agricultor é capaz de ter uma palavra um bocado forte, eram rurais. O agricultor, a gente imagina hoje uma pessoa a fazer uma seara de tomate com 200 hectares, nada disso. Meu pai trabalhava sazonalmente para algumas pessoas, a fazer arroz, outras vezes fazia ele próprio searas de tomate, melão, e nos sítios mais diversos, como eu acabei de dizer, desde Vila Nova até à margem sul do Tejo. Eu era miúdo, é das primeiras memórias que tenho, e aos meus 4 anos, ir com o meu pai para a Arriaga e ele fazia lá moloais. Portanto, a minha vida era um bocado de salto e banco. Quando não havia searas, estávamos nos Casais. Quando havia searas, estávamos numa barraquinha onde quer que fosse. E foram muitas as barraquinhas, porque não havia contentores. Era uma barraquinha de caniço, umas esteirazinhas de palha, como havia anteriormente, e era lá que se dormia e vivia. Aliás, eu fui atrás deles desde logo e ainda nem sabia andar. Contava-me a minha mãe e o meu pai, não me lembro, mas ainda antes de saber andar já andava de rojo atrás deles. E penso que respondi mais ou menos à pergunta, porque foi a minha infância mais terra. A partir daí, e por consequência disso também, iniciei a minha vida escolar e iniciei exatamente nessas condições. O meu pai fazia para o Marquês de Ponte Lima na altura, creio eu, que era o Marquês de Ponte Lima, uma seara de arroz ali no Polo de Vila Nova, lá para o pé da pista da Ota. E como eu cheguei aos 7 anos, na altura ia-se à escola aos 7 anos, a escola mais próxima era Vila Nova. E então foi para aí que eu fui. Havia a escola de Vila Nova, já ninguém a conhece, o edifício ainda lá está, mas não é esta escola atual que por acaso eu inaugurei na 3ª classe. Fui para lá quando fiz a 3ª classe. Íamos para lá, havia 2 professores, uma professora já idosa e uma regente, na altura chamava-se regente a quem não tinha o curso concluído. Fiz lá 2 anos, que foi os 2 anos em que o meu pai andou ali para Vila Nova. No 3º ano viemos para, já não sei para onde, para o Maciar ou para os Casais, e era daquelas coisas, dizer assim, agora vou para a Zambuja onde não conheço ninguém, e então eu sabia que havia um grupo grande de rapazes e raparigas que andavam na escola de Vila Nova e juntei-me a eles. E íamos todos alegremente a pé, descalço, na maioria de nós, a pé descalço, por meio da charneca ali do Vaz Monteiro,
no sítio onde hoje está a Siva e as outras coisas, havia umas vacas, com zeros, às vezes ficávamos pendurados em cima de um sobreiro até a vaca se lembrar de ir embora. E era muito giro, porque a gente habituou os pés a andar em cima da geada, o que nos fez muito bem, digo eu. Prosseguindo, não quer que isto seja um monólogo, quando me quiser perguntar outra coisa diferente, diga. Mas, em relação à minha vida escolar, tive alguma sorte, eu acho, porque se passou uma coisa curiosa. Na inauguração dessa escola, que é hoje a Escola de Vila Nova e que foi agora qualificada, apareceu uma senhora professora que tinha na altura 19, 20 anos, mulata, angolana, de boas famílias. Eu digo boas famílias porque acabei de conhecer a casa dela. E a senhora professora tentou convencer a minha mãe que eu devia ir para a escola secundária, que era uma coisa que a minha mãe não sabia o que era, nem o meu pai. E a minha mãe, mas nós somos pobres, como é que podemos ir só aí em Lisboa? Porque não havia, em mais lado nenhum. Aqui, pelo menos perto, não é? Não, em Vila Franca, não havia escola em Vila Franca. E ela achava que eu, na altura, era um bocadinho mais perto do que sou agora. E conseguiu convencer a minha mãe a que eu fosse fazer, na altura, um exame de admissão à escola secundária, que foi a Eugênio Santos, que é ali em Alvalade, ali perto do Hospital Júlio de Matos. Ela era tão simpática que me levou para a casa dela durante uma semana para me preparar para o exame e foi de lá que eu fiz o dito exame. Depois de ter o exame de admissão, pensámos assim, e agora o que é que eu faço com isto? Não, àquele tempo não era bem um doutoramento, mas era um degrau acima da escola primária. O meu destino, óbvio, era o campo, que era aquilo que o meu pai fazia, ou, na melhor das hipóteses, a oficina do Joaquim Serralheiro, de quem ele era amigo e que era, digamos, a alternativa ao campo. Mas sim, acabei por ir para a escola secundária porque os meus pais sacrificaram-se a pagar-me um passe do comboio que custava 418 escudos de 3 em 3 meses e 418 escudos era provavelmente meio rendimento de um ano de trabalho naquela altura. Eu não sei como é que eles se safaram com aquilo. Sei que havia um rolo na mercearia e que, consoante se acabavam as searas, se ia lá pagar, religiosamente. Obviamente só fiz os 2 primeiros anos de dia, porque não podia ir ainda trabalhar. Assim que fiz 14 anos, mudei. Fui para a noite, fui trabalhar. Comecei a trabalhar aos 14 anos, porque era a idade mínima, e passei a estudar de noite, na Afonso Domingos, de início. Logo ali, àquele tempo, só eu trabalhava quem não queria. Aquela cintura ali de Moscavide, aquela avenida toda por aí fora, eram empresas atrás de empresas, e eu lembro-me que mudava de empresa 3 em 3 ou 4 em 4 meses, consoante davam mais um escudo ou 2. Também me lembro que, se era de memória, o meu primeiro ordenado foram 10 escudos e 40 por dia. Lembro-me bem. Os segundos foram 18, um salto qualificativo enorme. E daí fui andando por várias de empresas, uma delas que ainda hoje existe, é uma empresa conceituada, o Bruno Jazz e Herdeiros, que fazia, e acho que ainda faz, contadores de água e eletricidade. E dali tive o meu primeiro contacto com a construção civil, que veio a ser, digamos, a minha atividade para o resto da carreira. Fui ser apontador de um empreiteiro, que por acaso foi o único gajo que não declarou os meus descontos à Segurança Social, só por acaso. E dali arranjaram-me, naquela altura arranjavam-se emprego para as oficinas, para as algumas. Fui para lá em 61, estive lá 11 anos, e andei ali numa de como é que vai ser a minha vida. Isto porquê? Porque nós nas oficinas íamos, quem queria ou quem podia, com alguma regularidade à África, fazer missões que davam uns estranitos extra
para a gente comprar um carro, ou casar até. No meu caso foi os 2 casos. Porque recebíamos o ordenado cá, digamos, a moeda lá desvalorizava para aí uns 20%, e ficavam umas sobras boas. E então, eu fui lá 2 vezes e eu tinha lá família bem colocada e que me desafiou à força toda para eu ficar lá com eles para seguir a atividade que eles tinham. E eu abanei, andei ali e houve uma altura que me foi concedido que a gente pedia, mais uma ida a Angola. E 3 meses antes fizeram-me um convite assim, para eu ir para outra atividade completamente desconhecida, que foi a Intento, que era uma empresa que tinha muitos ramos de atividade, desde metalomecânica, pinturas, e um departamento de pré-fabricação em betão. E eu disse à pessoa que me convidou, mas eu, construção civil, a única coisa que eu conheço é o que é o saco de cimento e um baldezinho de areia. Não te preocupes, tu sabes desenho, desenrascas-te. E eu pensei, e mais velho já não era capaz de me ter metido nisso. Naquela altura era bem novo e atirei-me àquilo. Já não fui para Angola. Estive lá 9 anos, foi uma atividade extraordinária. O meu primeiro contacto com os privados, que era uma coisa bem diferente das oficinas, que tínhamos a coleira um bocadinho larga. Fiz muita coisa que hoje ainda está de pé e que eu gosto de ver, e algumas até tenho em miniaturas de coisas que fiz. Nós fazíamos, a maior parte das vezes eram painéis pré-fabricados para habitação. O que é? Ao tempo havia uma coisa que na construção civil que se chamava a cofragem de túnel. O que era? Era os edifícios tinham medidas mais ou menos sempre iguais, que era normalmente uma coisa qualquer com 3x3 ou coisa que o valha, e o topo da coisa era tapada por um painel com uma janela. Era isso que se fazia. E fizemos disso a dar com um pau. Lembro-me de termos feito, por exemplo, ali as olaias, que era do Fernando Martins, aquele que foi presidente do Benfica, com o seu arquiteto Tomás Taveira, que queria a viva força ter umas janelas redondas e não conseguia fazer de outra maneira, e nós fizemos esses painéis. Fizemos uma coisa que ainda hoje está de pé, que era a sede da Móvel ali em frente à estufa fria, em que veio cá um inglês explicar-nos como é que aquilo se fazia. Fiz o muro da prisão de Alcoentres, para o caso de não saber. Mas não sou responsável pela fuga, porque ali por cima, ou com uma escada, como foi ultimamente, ou só se cavasse dentro, o resto não saía. Aquilo tem 7 metros de altura, e muitas outras coisas. O hotel do Fernando Martins, como é que ele se chama, ali ao pé do Automóvel Clube Portugal, aquilo, onde os partidos vão todos quando fazem eleições, como é que ele se chama? Altis. O Altis, exatamente, aquele primeiro hotel em que o Fernando Martins mandou buscar quartos, leixões, para aquilo brilhar mais, para os painéis serem bonitos. Depois o templo acabou por tratar mal deles, mas fiz muita coisa dessas. Quando veio o 25 de Abril, eu estava já quase sozinho, porque quem me tinha levado para lá já tinha saído. O meu chefe máximo ingressou na política à séria, porque foi vice-primeiro-ministro do governo provisório, o do Vasconcelos, não por simpatizar com a causa, mas porque ele era amigo do Costa Gomes, e Costa Gomes é que o convenceu, e eu fiquei sozinho com aquelas calças na mão, sozinho no meu departamento, porque os patrões foram-se embora para o Brasil. E então houve ali um período manhoso, em que o único objetivo era assegurar o salário das pessoas.
Eu acho que bati à porta de todos, eu e os outros todos, não era só eu. Tudo o que era ministério para se conseguir subsídios, à porta de quem nos devia. Aí era mais fácil porque a maioria deles os trabalhadores tinham ocupado as empresas e eram mais solidários. Havia muitas dívidas para trás, não é? E foi-se conseguindo manter aquilo. Entre já em 78, 79, por aí, começámos a construir uma obra pré-fabricada também, claro, para uma coisa que se chamava Parques Industriais. Foi uma ideia muito gira, que essa empresa estatal implantou em Évora, Braga e Guimarães, creio eu. E nós fizemos Évora e Braga. E a empresa que ganhou o concurso, porque nós só pré-fabricávamos os painéis, tomámos conhecimento e começaram a namorar, porque eles não tinham quem montasse aquilo. Se eu não queria ir para lá, tal, sei que. E eu já estava também numa daquelas que aquilo era periclitante lá, a saúde da imprensa. E um dia atiraram para cima da mesa um ordenado que eu não podia dizer que não. Mais uma vez, tinha nada a ver. Embora eu ganhasse razoavelmente bem onde estava, o outro ordenado era apelativo, digamos assim. E fui parar à HCI. Não é publicidade, que eles não precisam, mas a HCI foi durante muitos anos, como lhe chamávamos, ou a maior das mais pequenas ou a mais pequena das maiores. E fez muita coisa, eu estive envolvido em muita coisa durante 30 anos, foi o tempo que lá militei. Muita obra de que nos podemos orgulhar, algumas passaram-me pelas mãos, nem todas. Mas posso dizer, por exemplo, que a recuperação do Banco de Portugal, aquele edifício antigo, pegado à Câmara Municipal de Lisboa, a reconstrução daquilo tudo foi uma obra imensa. Eu tive 13 anos no aeroporto a remodelar aquele aeroporto. Desde a primeira vez que se interviu naquilo, lembro-me tão bem, tinha 6 balcões de check-in, quando para lá fui, e quando se começou a partir aquilo tudo, até 2008, quer dizer, eu digo seguidos, porque com algum interregno de vez em quando ia lá, aqueles autoauxílios para os automóveis, aquelas coisas todas, grande parte daquilo passou pelas mãos. E pronto, e foi uma vida profissional difícil, cheia, trabalhosa, que me afastou da família. Eu andei 7 anos no Alentejo, vinha a casa quase aos fins de semana, ia para lá à segunda-feira, vinha à sexta para cima. Entretanto, tive uma segunda filha que via aos fins de semana. A primeira não, porque nessa altura ainda estava por cá, até enquanto estive em Azambuja, morava aqui em Azambuja. Mas no meio daquilo tudo, e pelo que ouço, e pelo que sei, e pelo que vejo, senti-me muito grato de fazer parte daquela equipa, porque era uma equipa família. As pessoas não olhavam só para a produção, as pessoas preocupavam-se, quando digo as pessoas, a gerência, não é? Os patrões, como lhes chamamos, preocupavam-se com a estabilidade dos seus funcionários. Claro, aquilo depois cresceu, já não era bem a mesma coisa, mas manteve enquanto lá estive, e ainda hoje, com os que sobram, tenho uma relação excelente, ainda hoje. Isto em termos de vida profissional, começou-me a perguntar dos meus princípios e já vou aqui. Em termos de vida profissional foi isso. António, desculpe ter só interrompido, mas gostava só de lhe perguntar. O António teve algum tempo sem morar aqui em Azambuja, mas sei que vinha
com regularidade, com frequência à Zambuja. Como é que o António, não sendo cá morador, ou seja, não tendo aquela vivência diária da Zambuja, só alguém que vinha ao fim de semana, como é que o António vivia a Zambuja a partir de fora? Como é que via a Zambuja a partir de fora? Agora, não podia vê-la, digamos, na sua plenitude, como é evidente, não é? As minhas vindas à Zambuja eram basicamente aos fins de semana, e aos fins de semana, para além de visitar os meus pais, dava uma voltinha por aí, via os amigos e conhecidos e comentávamos algumas coisas. Ia sabendo da vida da Zambuja, umas por feedback de outras pessoas, outras por observação direta. Enfim, quando se está fora sabe-se sempre quem é o Presidente da Câmara, não é? e sabia basicamente como é que ia a vida dos meus amigos, com os quais mantive sempre contacto. Mas sim, perdi muita coisa de proximidade. Obviamente na Feira de Maio enchia o alforjes, que era quando todos nos encontrávamos, e nessa altura sim. O que não significa que não viesse e não tivesse algum tempo noutras ocasiões, mas foram realmente 30 anos em que não houve afastamento. Não posso dizer que tenha havido afastamento, mas sim, do dia-a-dia da Zambuja, quem mora em Lisboa, como eu passei a morar, e como eu já disse há um bocadinho, para mim morar em Lisboa, uma forma de dizer, aquilo era mais dormir em Lisboa, porque eram os fins de semana, eram alguns fins de semana, e chegava-se à sexta-feira e ia-me embora para o Alentejo na segunda. Houve um período que depois passei a trabalhar em Lisboa, já tinha mais algum tempo e que já vinha com mais regularidade até fora dos fins de semana aqui à Zambuja. Mas de facto perdi, digamos, o contacto diário, que é aquilo com que se sente a pulsação de como é que as coisas vão correndo. Isso é verdade. Agora, pegando nessas palavras, foi por querer sentir o pulso que aceitou aos 78 anos fazer parte no executivo da Junta de Freguesia, ou fazer parte da lista e agora membro do executivo da Junta de Freguesia? Olha, eu ia dizer que ainda nem percebi muito bem como é que me meti nisso, mas não, fui consciente. Durante o tal tempo em que vivi na Zambuja, e esse tempo, obviamente depois do 25 de Abril, não é? Antes não, eu acho que fui convidado por toda a gente de uma ponta à outra do espectro político. E eu sempre achei que não tinha jeito para aquilo. Não tinha. E na altura safava-me bem melhor do que agora, dá um discurso fluente, mas sou um bocado sarrazina, sabe? E não me dá jeito nenhum que uma pessoa, para ser eleito, tenha que ir apertar a mão a toda a gente, mesmo aquelas pessoas que a gente não conhece ou até que nem gosta. Eu acho que nunca me vi a fazer uma coisa dessa. Nunca me deu jeito. Nunca me deu jeito de pôr nos bicos dos pés. E a gente, às vezes, para ter visibilidade, tem que se pôr. Eu achei que não tinha jeito para aquilo. E agradeci sempre os convites, mas nunca aceitei. Desta vez foi diferente, porque embora eu tivesse uma ideia mais ou menos organizada na minha cabeça de como é que funcionavam as autarquias, achei interessante ver por dentro como é que isto funciona. E com a segurança de que seria, como ato público, um dos meus últimos, claro. E foi essa curiosidade. E não só. E o elenco, eu devo dizer que não sou nem militante, nem partidário de nenhum partido especial, não sou mesmo. Não sou político, mas não tenho filiação, nem sou militante. E aquela gente que me apareceu, com uma exceção,
também não o eram. Terão as suas simpatias. Mas era uma equipa engraçada que um deles eu conhecia de miúdo, quando eu jogava ping-pong ou ajudava a ensinar ping-pong, ele passou-me para a mão durante muito tempo, que foi o João. O André eu conhecia mal. Eu conheci o André aí numa coisa que nós tivemos relacionada com a Santa Casa. A Soledade era minha vizinha, também nos conhecíamos, olá, está tudo bem? E a Ângela nem a conhecia. Conhecia o marido, conhecia o sogro dela, mas nem a conhecia. Não conhecia de vista, mas não fazia ideia de quem era. Mas depois de 2 ou 3 conversas, pareceu-me uma gente interessante de conhecer melhor. E foi. Foi muito interessante trabalhar com estas pessoas, a maioria delas de feitios bem diferentes uns dos outros. Virando isto para o lado político, nós nas nossas reuniões normalmente põe-se propostas a votação e aquilo acaba, na maioria das vezes, com raras exceções, numa aprovação por unanimidade. Mas não é verdade. Não é verdade que a unanimidade chega no fim. Antes disso, havia brigas a sério e muitas não chegaram à votação porque não houve entendimento entre nós e sempre prevaleceu a razão de que, se a maioria achava que não, acabava ali a conversa. E nesse aspecto foi muito interessante, tivemos um pequeno percalço, mas está ultrapassado. Foi muito interessante ligar-me a essas pessoas bem mais novas do que eu. Interessante no sentido de conhecer por dentro. Se me pergunta se eu fiquei fã nas autarquias, não. Por várias razões. A primeira é, para quem trabalhou grande parte da sua vida na privada, não percebe como é que para comprar um lápis, passe o exagero, para comprar um lápis é preciso fazer um concurso público. Não entendo. Não há fluidez, não há celeridade, as coisas... Muitas das vezes, quando a gente diz a obra nunca mais começa ou nunca mais acaba, a maioria das pessoas não tem ideia do que é a rede de procedimentos antes de conseguir fazer seja aquilo que for. É um emaranhado, é uma coisa... Eu percebo que se tem que controlar. Percebo, senão, para além do que já há, seria bem pior. Mas é um emaranhado tão grande que quem queira fazer alguma coisa, fazer, não é estar a pensar e depois no outro mandato, se cá tiver, volta a fazê-lo. Quem queira fazer alguma coisa, desilude-se. Essa é a parte que eu não gosto. Outra parte, a parte de fazer política. Eu apanhei política a sério no sentido que eu considero que só houve política a sério depois do 25 de Abril. Antes havia uns amens e havia uma rapaziada que fazia amém também. E não tinha muito mais hipóteses de não fazer. Depois do 25 de Abril, eu vi políticos com capacidade, todos sabemos quem são, discussões que ainda hoje perduram. Hoje em dia, quando se começa a fazer campanha via redes sociais, dá-me cabo da cabeça. Ou melhor, nem chega a dar porque eu não tenho redes sociais. Mas de vez em quando alguém me mostra, saiu isto na rede social. E a minha política para mim e a discussão política é olhos dos olhos. E as pessoas tendencialmente fogem da discussão olhos dos olhos. Não percebo porquê. A gente pode ter as opiniões mais diversificadas olhando na pessoa de frente. Eu não percebo porque é que temos que ir para a calada da noite, para o Facebook ou para outra coisa qualquer, dar às vezes um vómito cá para fora. Não percebo, não entendo, não me revejo. E se fosse mais novo, nunca me integrava numa coisa destas, por essas mesmas razões. Acho que já respondi demais àquilo que me perguntou, que já nem me lembro do princípio. E eu começo a desenrolar o novelo. É o bom de estarmos a conversar, é que costuma ser que as conversas são com mais cerejas, não é? Mas pegando... Porque é que tinha ido para a junta? Exatamente.
Mas pegando numa coisa que tinha dito até ainda com os microfones desligados, tinha-me dito uma coisa que para si estar na política é uma maneira diferente de estar. Falou-me aí que estar na política é um serviço público. Sim. Porquê é que entende isso assim? No que me diz respeito, a mim, que sou, eu costumo dizer, parodiando daquela telenovela célebre que havia um gajo que era o quarto secretário. No meu caso, eu sou o quinto secretário, sou o último da lista. No que me diz respeito, e como isto não servirá de maneira nenhuma, nenhum trampolim para mim, primeiro porque os joelhos não me permitem e a idade também não, é o serviço público, obviamente, dentro das minhas limitações, as tais limitações que muitas vezes são impostas ou pela falta de verba ou pelos procedimentos, da gente conseguir fazer algumas coisas que gostava de ver feitas. Eu devo dizer que, na maior parte dos casos, tenho feito algumas iniciativas, tenho tido, na maior parte dos casos, tenho ajudado a fazer algumas ideias que vêm dos meus colegas. Há umas também que são minhas, mas eles dizem, e tal, se a gente fizesse isto assim, assim, quando faço isto, falo de coisas relacionadas com obra, ou fazer coisas, fazer obra mesmo. Estou-me a lembrar ali do nosso MUPI, estou-me a lembrar daquela coisinha que a gente plantou ali no Largo da Feira, aquela coisa que lá está, que estava abandonada ali no Palácio não, Na Casa Branca. Para dos Teços. Pois. Né? Ali naquele monumento, eu quero lhe chamar assim, que está no Recife, pronto, as coisas, quando começam a fluir para o lado das coisas onde eu me sinto à vontade, eu normalmente meto a mão nisso. Nas outras coisas, sempre me pedem a minha opinião, eu dou. E nem sempre estou de acordo com aquilo que se propõe, e eles sabem disso. E nunca me levaram mal por isso. E o serviço público, para mim, é o desinteresse. E isso eu tive um cuidado, eu sei que Mazamuja conheço muito bem a Azamuja, agora conheço menos. Antigamente, Azamuja é uma terra de sarnosos, dizem mal de tudo. São boa gente, são meus amigos, abraços, mas são todos sarnosos. Antigamente, havia um núcleo grande das emergências. Hoje em dia as coisas não são iguais, a população está muito miscigenada, não é? E provavelmente muito desinteressada, porque a maioria das pessoas que a gente vê aqui hoje de fora querem ter uma casinha onde possam dormir, pouco mais, não se integram nas raízes e nas tradições. Alguns integram, mas muitos não. E eu agora perdi, já nem sei onde é que ia. Isto era por causa de? Estávamos a falar por causa do serviço público. Do serviço público. No que me diz respeito, é mesmo serviço público. Eu na junta há um carro ao serviço das pessoas da junta, que eu devo ter utilizado 2 vezes, onde fui a sítios muito distantes. O resto do tempo, se eu houver umas coisas quaisquer, faço questão de andar com o meu. Não me sirvo de nada da junta, nunca me servirei. Não é por isso que é o serviço público, mas é para vincar bem que não sou parte interessada nos benefícios que a junta me pode proporcionar, nem em termos futuros, eleitoralistas, como já falámos, nem em qualquer outra espécie de serviço. Para mim, o serviço público o pouco que eu tenha feito é em abono da comunidade da que existe hoje e do resto daquela que é a minha comunidade, que já está a ficar curta. António, falou há pouco do monumento que está ali no Lar do Recio, da Praça da Jorna. Tem memória ainda dessa praça, de como é que era
Uma vez que os seus pais trabalhavam no campo. Viva. Memória. Memória viva. Eu começo por fim. O meu primeiro contacto com aquele memorial, um momento, eu acho que não falava ainda. Fui ao colo da minha mãe com 6 meses, quando estava ela, visitar o meu tio Luís, o pai do Brás Carlos, que foi preso e foi para Caxias. E para ela, ao poder visitar, levou-me ao colo para deixar entrar. Foi a minha primeira intervenção na dita greve. Antes disso, ou depois disso, obviamente depois disso, não é? Houve durante muito tempo, e em mais do que o sítio, no Recio e ali no Esteiro também, ali em frente, onde está agora a Junor, que era hoje aqui em Serralheiro, também havia ali uma praça de homens. E lembro-me muito bem do que era. E eu na altura já sentia, já era um miudeco, mas já me sentia menos bem, porque o que acontecia? As pessoas eram selecionadas. E, em alguns casos, eram selecionadas porque tinham que ser, porque, enfim, os melhores trabalhadores eram os primeiros a ser chamados, selecionados, empregados, e havia uns que, ou porque bebiam, ou porque não tinham tanto poder, ficavam sempre de fora. E esses desgraçados também tinham que viver. E quando ficavam de fora, enchiam as tabernas, e era o que era nas tabernas e em casa, como, enfim, gente da minha idade conhece ou ouviu falar, não é? Imagine-se, já os tempos já eram maus para alimentar uma família, sem trabalho, e o trabalho era sazonal aqui, porque trabalhava-se no campo, ou aqui no norte, digamos, a gente chama norte, aqui, ao norte da linha de caminho de ferro, aí nas vinhas, abrir covas para bacelo, a coisa que o valha, e abrir covas para bacelo não é para um gajo que pesa 30 quilos. Tinha que ter algum poder. E a maioria dessa gente não era contratada. E eu era miúdo e sentia mal com aquilo quando via, e já via. E às vezes via até, não, tu não. Tu não. Eu às vezes perguntava ao meu pai, e ele dizia-me, pois, ele bebe muito, ou não consegue tirar o chão dele. Tirar o chão era aquilo que se chamava, quando os veladores andavam a abrir valas ou limpá-las, que era uma fileira de homens, uns mais à frente e outros atrás, e todos puxavam uns para os outros. E o tipo que acabava o chão atrás estava logo a cavalo no outro flanco, que ou se despachava ou ficava mal visto. E essa gente era sempre preterida. Portanto, muita gente passou mal. Eu lembro-me, a minha mãe teve 10 irmãos, mas só 6 é que subsistiram. Eu lembro das vezes do meu pai contar que levava os cunhados para o campo, o António Carlos e o Luís, e o meu pai nessa altura era um homem poderoso, e para eles ganharem o preço dos homens, ele tirava o chão dele e ainda dava-lhes uma ajuda a eles, porque senão pagavam metade do que pagavam aos outros. Portanto, aquilo, quem dava o rendimento recebia, quem não dava. Só para as pessoas terem uma ideia, a Praça da Jona era onde se contratavam os trabalhadores do campo, não é? Vinham os senhores, Os capatazes, não é? Os capatazes, os abugois ficavam mais na retaguarda. E diga-me uma coisa, e era à semana, era dia a dia? Não, normalmente era à semana e às vezes mais, porque às vezes havia, como eu acabei de dizer, quando se ia para o Longo Tejo, para o lado lá, levava-se um alforje, foi aí que começou a falar do Ricardo até, levava-se um alforje com pão e qualquer coisa para comer, e as pessoas ficavam lá durante pelo menos uma semana, e às vezes mais tempo, às vezes, nomeadamente quando se andavam, por exemplo, a limpar valas ou a ceifar arroz, o arroz ceifava-se à mão, embora o arroz fosse ceifado bem menos vezes pela nossa gente, do que pelas pessoas que vinham do norte, pelos ratinhos, porque eram mais baratos, lá está. Esse aí o contrato era maior, era durante o tempo,
que aquilo demorasse a fazer, não é? Portanto, havia um pouco de tudo. Para o norte contratava-se quase ao dia, mas isso normalmente não era na praça. Falava-se a um fulano específico, 1 ou 2 ou 3, e eles iam fazer o trabalho. Nas searas, cá para baixo, para o sul, aí era a semana pelo menos, ou com partes mais tensas. Eu lembro-me de, antigamente o arroz era plantado à mão e mondava-se à mão. O meu pai gostava muito que eu aprendesse as artes todas. Quando eu vinha da escola também me punha ao pé das mulheres a mondar. Não recebia nada, mas era para eu aprender. Ou plantar arroz, que também pus. E havia um rancho de mulheres, normalmente mulheres. Havia uma figura que se chamava a rainha. A rainha era a pessoa que contratava depois as outras mulheres. O arrozeiro falava à rainha e a rainha contratava um rancho de 20, 30, 40, 50, 60 mulheres para fazer estes trabalhos. E isso, ora, para um arrozal inteiro não podia ser à semana, era durante o tempo que fosse preciso. Mas era sempre sazonal. Quando acabavam, voltavam-se para casa. Não havia subsídio de desemprego. Não havia. Olha, eu estou de coração cheio, porque acho que aprendi aqui imenso. Já gastámos a fita. Não, temos fita. Eu tenho feito, queria-lhe fazer 3 perguntas, que é o desafio que eu tenho feito a todos os convidados que passam por aqui. A primeira pergunta é: do que é que tem saudades da Zambuja de antigamente? Da Zambuja, para já ligo muito a Zambuja à minha meninice. E obviamente toda a gente tem saudade da sua juventude. É a primeira coisa. Dos meus amigos, essencialmente, é aquilo, e dos meus avós e dos meus pais. É a primeira saudade que me vem à cabeça. Do resto, as brincadeiras que eu também participava, e quando eu digo participava, é mesmo participava. Porque uma coisa era ser casaleiro, na altura, outra coisa era ser da Zambuja. E eu aqui tinha que abrir caminho para me deixarem participar com eles. Depois comecei a ganhar amigos, lá consegui entrar. Mas ao princípio às vezes corria uma pedrada, porque era 2 casais. E eu também os corria quando eles iam aos pinhões lá acima aos casais. É dessas brincadeiras, dos salpiquetes, do jogar ao eixo, do saltar e de fazer as tropelias que se fazem todas enquanto jovens. É as saudades, no fundo, da juventude, não é? Basicamente. Dos meus amigos, os que ainda são vivos, felizmente conservo-os e pronto, tenho saudades dos que já foram. Mas do meu tempo, conservo os meus amigos de infância, felizmente. São as saudades que eu tenho da Zambuja. António, o que é que a Zambuja tinha que hoje não tem? Olha, tinha 2 fábricas de automóveis que deram o único emprego qualificado que eu conheço cá na Zambuja. Qualificado em termos de vencimento, nomeadamente. E fez de uma classe campesina uma série de trabalhadores da indústria durante uma boa cheia de anos, 20, 30, por aí, ter sido por aí, e que desenvolveu a Zambuja como hoje, infelizmente, não acontece em termos de emprego. Porque a armazém de logística não é a mesma coisa que uma fábrica de automóveis. Essa era a parte que tinha e que agora não tem. E depois tinha uma parte bairrista que se vai desvanecendo. Uma por força da miscigenação que eu falei há bocado. A maior parte das pessoas vieram para aqui, não são de cá, alguns são estrangeiros, não tem nada contra eles, vêm procurar a sua vida, mas não absorveram em novos a nossa maneira de ser. E não têm aquilo que, por exemplo, Aveiras ainda tem, que é o bairrismo latente, que eles ainda conseguem conservar e que a gente já tem alguma dificuldade para manter à superfície. A Zambuja hoje já não tem isso. Há uma coisa que felizmente nos une, que é a Feira de Maio, que a gente diz que cada Zambuja só há uma coisa, que é a Feira de Maio. Mas a Feira de Maio faz
faz-nos juntar gerações, as gerações mais velhas e os mais novos que foram educados nessas tertúlias, não propriamente tertúlia, mas a tertúlia no sentido de nos juntarmos, mais nesse sentido. Não é a tertúlia de estar dentro de casa a beber um copo. Chamo tertúlia àquilo que era juntar-nos, e que nós, o meu grupo de amigos e da minha idade, fizemos a Seu Alberto ali ao lado da biblioteca. Durante uns anos, nós chamávamos aquilo a nossa tertúlia, porque aquilo era um espaço aberto a todos os nossos amigos que nós não víamos durante o ano ou anos. E onde nos encontrávamos e que muitas alegrias nos deu. António, que conselho, portanto, um dos objetivos deste podcast é gravarmos aqui as memórias que cada um tem daquilo que era a Zambuja, mas também queremos deixar aqui pistas para o futuro. E então aquilo que eu lhe pedia era: que conselho dá ao azambujense da manhã? Pergunta difícil. E essa embarcadura quase. Eu não sei, não me sinto em condições de... Conselho dou aos zambujenses da manhã em que sentido? No sentido de fazer a sua vida em Zambuja? No sentido de identificar-se com a Zambuja, no sentido de ser um azambujense. Eu não sei responder a essa pergunta. Posso tentar pensar nisso, mas não sei responder. Porque O António é um azambujense. sou. Pronto. E para ser azambujense, o que é preciso? É só nascer em Zambuja? É só viver em Zambuja? Não, é absorver. Pronto. É absorver o ar da Zambuja. Vamos lá ver. Eu acho que os jovens, boa parte dos jovens, felizmente, ainda beberam alguns desses ares que lhes deixaram. Mas ser azambujense não significa apenas... eu não queria forçar muito isto. Não significa apenas a Feira de Maio. Não pode. Tem que ser outra coisa qualquer. E nós vemos hoje, se vocês repararem, as nossas coletividades, que são, na maioria dos casos, das vezes, os motores da evolução das vilas, não é? Está muito complicado. Os Carolas foi quem sempre sustentou e ainda sustentou. Sustentou no sentido de as manter ativas, não estou a dizer sustentou monetariamente. Já não são novos. Não se vê muitos substitutos para esses Carolas. E se um dia as nossas instituições, quer desportivas, quer de outra índole, se vão abaixo, se não lhes deitam a mão, o ser azambujense vai perder mais um bocado. Eu fazia um apelo, mas eu não sei como é que se faz, porque hoje em dia é muito complicado. A gente antes formava uma equipa de futebol, andámos com os rapazes às costas, íamos buscá-los a um lado qualquer para eles irem treinar, para chegar à bola, levávamos nos nossos carros, disponibilizávamos para aquilo todo. Mas hoje em dia já é complicado. Eu lembro-me quando a última vez que fui treinador, já houve um rapaz com quem eu me dou muito bem, que me disse: não me derem 5 mil reais para ir por cada treino que eu venha, não venho jogar. E isso, eu fico com os olhos tão abertos e expliquei-lhe que 5 mil reais não dava nem para ele comprar um par de piugas, mas para o desportivo era uma despesa enorme se fosse multiplicado por todos. O que eu quero dizer com isto é que antes nós envolvíamos muito com a juventude, mas envolvíamos muito. Eu estou a olhar aqui para um presente aqui nesta sala, com que nos envolvemos. Eu também pessoalmente me envolvi, desde o Horácio, que tem uma outra história que já contou ou há de contar, e que levava os miúdos todos para o ping-pong, onde eu colaborei também ativamente, até à malta do futebol, onde eu andei também durante muito tempo com júniores, juvenis e séniores e não sei o quê.
E depois ainda veio a rapaziada do rancho, que felizmente ainda se mantém ativa, não é? Veio os columbófilos, que felizmente ainda estão vivos, e veio mais uma série de associações, como a banda e coisa assim, mas a gente nota que aquilo tem alguma esclerose, porque não há sangue novo a injetar, ninguém se chega à frente, e as pessoas, quando estão sozinhas, desmobilizam. O conselho que eu dava à Zambuja é: temos que ser mais solidários que aquilo que é de todos. Isto pode parecer uma frase sem sentido, mas é o que eu sinto. Aquilo que é de todos, temos que ser mais solidários com aquilo que é de todos. Agora interprete-se. António, muito obrigado. Foi um gosto imenso ter estado aqui à conversa consigo. Não queria deixar ir sem lhe oferecer um presente. Uma caixa de bolachas do Zambujito. Zambujitos, deve conhecer. Umas bolachinhas Acho que uma com sabor assim, a tomate. Assim que sair da porta é a primeira coisa que eu vou fazer. E agradecer-lhe mais uma vez. Foi de facto um gosto enorme ter estado aqui a conversar consigo. Ok. Sim, senhor. Muito boa tarde. Vou querer ver quando, tanto os meus antecessores como o meu próprio, quando for publicado. Muito bem. Quanto a vocês, vemo-nos no próximo episódio. Muito obrigado por terem assistido.